Andréia, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem? E você? Estou bem, estou contente, estava com expectativa dessa conversa, porque o aquecimento que a gente teve para ela foi tão gostoso que eu estava muito querendo aprofundar esta conversa contigo. Obrigado a disponibilidade na tua correria ter achado um momento para trocar sobre. Eu agradeço o convite, é uma oportunidade muito bacana de compartilhar um pouco temas importantes com tantas pessoas do mercado. Bom, para quem está assistindo a gente aqui no Acontece Carreira, André Vitoriano é CHRO dos laboratórios da China. E, André, essa é uma pesquisa que a gente está fazendo com diversos executivos, entendendo este tema que foi, acho que ainda está avassalador, recortando muitas carreiras, as pessoas tentando entender para onde vamos. E acho que eu queria um pouco ouvir tua opinião. E a primeira pergunta é uma afirmativa que eu tenho feito no mercado, onde eu estou levando ela para os executivos para eles desconstruírem ou construírem em cima dela, onde que tecnologia não é mais um skill específico da área de tecnologia. E que todo executivo, se quer se manter competitivo no mercado, ele precisa ter este skill junto contigo, não importa a cadeira que esteja sentado. Isto faz sentido para você? Olha, Fernando, esse tema tecnologia, ele é tão abrangente, mas faz sentido para mim. Eu não tenho dúvida que o mercado tem sido muito impactado por tecnologia, em todas as áreas. Eu vejo que as organizações, elas estão aprendendo ainda como trazer tecnologia no seu dia a dia, no seu mundo atual. Porque se a gente souber como utilizar, eu digo isso se souber, porque eu não sei ainda se a gente chegou no patamar que a gente sabe utilizar, mas se a gente souber utilizar bem a tecnologia, eu acredito que ela pode contribuir muito no aumento da produtividade, pensando em como a gente pode acelerar processos, acelerar entregas, maior eficiência em dados, em análises, o que vai eliminar de tempo erros manuais, ajuda na tomada de decisão. Cada vez que a gente toma decisão com base em dados, em fatos, e não só numa percepção, isso ajuda muito a longevidade do negócio. E até olhando para recursos humanos, eu que apoio toda a organização na gestão de pessoas, até em gestão de pessoas, ela deixa de ser um pouco subjetiva quando a gente passa a usar tecnologia. Apoia, ajuda a tomar a decisão do líder. Eu imagino que quando a gente fala de como a tecnologia tem impactado as carreiras, as organizações, as áreas, isso vale para qualquer localidade, qualquer função de uma organização. O número de ferramentas, recursos que a gente vem adotando a cada ano, ele tem uma multiplicação exponencial, é exponencial. Eu tive a oportunidade de morar 6 anos nos Estados Unidos, eu vi tecnologias de ponta lá fora, que são maravilhosas para a área de RH. Algumas delas nem chegaram no Brasil ainda, a gente está começando a utilizar aqui no Brasil, mas traz uma sofisticação de dados, de processos, de flexibilidade, que a gente tem que arrumar uma forma de rapidamente conhecer tudo isso e entender como que a gente traz para o nosso mercado de trabalho. Então, não é exclusivo da área de TI, não é de todas as áreas da companhia. Se a gente souber o potencial de tecnologia, como que a gente pode aplicar isso de maneira mais coerente, uma maneira que faça sentido com a estratégia de negócio, eu acredito muito que é uma parte do caminho percorrido e vai ajudar muito a acelerar, a chegar nesses resultados, nessas conquistas. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho tão bom conversar com um executivo que diz: eu nem sei se a gente sabe usar elas tão bem ainda, porque eu acho que a gente está num processo tão de ebulição ainda que pensar que a gente tem domínio ou capacidade de enxergar a potência ainda, acho que a gente está longe, concordo contigo. Mas um dos motivos que a IA entrou como força na discussão do ano passado é um pouco a gente entender que a tecnologia ela está ganhando espaço. E aí vem um tema que fala assim: isto aqui é a mudança do mundo. E eu fui tentando conversar aqui dentro da Anacor, nós estamos com muitos executivos dizendo assim: sim, mas será que já está deste jeito, que o mercado já está sendo absorvendo, entendendo isso?
E aí acho que o projeto ele também tem como base pesquisar isso diretamente com as marcas e com as vivências. Na realidade de vocês, a IA, de fato, ela já é um impulsionador de carreira, no sentido de que isso atrai, de que quem sabe lidar com tecnologia, ele tem um diferencial dentro da Shein. Como é que vocês estão olhando para este ponto da IA no dia a dia de vocês? Nós aqui na organização, a IA, ela está em evolução. Ela está em evolução. Eu disse que nós estamos aprendendo eu me incluo nisso, nós estamos aprendendo a usar desde o machine learning, usar todo esse potencial da IA, estamos aprendendo. Mas hoje, sim, já é uma realidade que a gente explora. A gente explora novas formas de melhorar, aprimorar o trabalho, aprimorar os dados. Eu posso dar alguns exemplos. A gente começou a usar a inteligência artificial no planejamento de produção e demanda. A gente está usando isso para ter dados preditivos, ter dados mais acuráveis com o mercado. Já estamos usando num canal digital, nós temos um diretor de tecnologia da transformação dentro do Axê, e esse diretor, ele foca nesses canais digitais e novas formas de utilizar os dados, ele apoia todas as áreas de negócio, incluindo RH. Dentro da área de recursos humanos, eu tenho uma área de People Analytics, que a gente começou a utilizar os dados, então a gente está cada vez mais avançando. Estamos em evolução. Eu não acho que a gente está no modelo ideal ainda, mas esses dados, eles têm trazido uma nova forma de olhar dados de negócio que nós não tínhamos antes. Mesmo na área de gestão de pessoas, o ano passado, com todo o uso de dados de horas extras, cruzamento de informações, a gente teve reduções muito significativas em custo de pessoas no passado com hora extra. E não só reduzir a extra, mas a gente também olha para a saúde do colaborador, que está fazendo muitas horas. Hoje, eu também estou explorando muito a AI na parte de gestão de saúde. A gente tem um comitê que chama de Health Analytics, dentro do Axê, e a gente cruza vários dados, várias informações, e eu tenho hoje um farol, que é um farol do colaborador. Eu tenho médico, eu não tenho acesso, isso é tudo confidencial, só o médico tem acesso, mas se o farol do colaborador está amarelo, ele já é acionado para o médico nosso da organização para ajudá-lo a não ser um crônico. Então, a gente olha também para a saúde do paciente. Assim como a Axê tem esse propósito de levar mais vidas, milhões de pessoas no mercado, a gente olha para dentro de casa também. E a gente usa o AI tanto para fazer essas ferramentas na saúde do colaborador, o canal digital que esse diretor está construindo, ele também constrói toda a parte de analytics para planejamento. A gente tem usado muito o AI e toda essa parte de machine learning para apoiar na tomada de decisão, para que a gente tenha uma visão ainda melhor dos dados. Para mim, a inteligência artificial ela trouxe uma amplitude de dados e informações que antes a gente não tinha, até mesmo para insights, fomentar a inovação, para a gente entender novidades. Toda a tecnologia ajuda muito, ela escala tanto esse poder que a gente tem de olhar o diferente, olhar o novo. Por isso que eu falei que eu não sei se a gente chegou ainda no potencial de usar AI, porque a todo momento a gente aprende muita coisa, mas hoje é uma realidade, a gente está avançando bastante nessa jornada, e eu vejo que é um caminho para percorrer, que é um caminho longo ainda, longo. É um desafio que nós temos também na mão, ao mesmo tempo é um gigante nessa área. Muito bem. E aí minha última pergunta, que na verdade é um jogo de troca de papel ou de treino de empatia, eu aprendi que procurar emprego era imprimir o currículo e ir na Barão de Itapetininga e entregar nas agências. Eu aprendi. E este mundo em transformação vem colocando tanto gerações mais antigas como criando um mercado onde não está tão simples assim, ou fazer esse projeto de carreira olhando para o mercado, buscando caminhos que não os convencionais aprendidos. Se você pudesse sentar um pouquinho no lugar da Cornerstone e pensar uma dica ou uma reflexão para quem está neste momento ou de desenvolvimento ou de transição, o que você traria, André, de reflexão? Essa é uma boa pergunta, Fernando, porque o mercado de trabalho ele está em transformação.
está se transformando o tempo todo, está se transformando. Nós temos aqui na Shea fábricas com tecnologia de ponta, nós temos. E eu tenho certeza que as profissões elas estão se transformando. Nós não chegamos num patamar de falar como vai ser o futuro dessas profissões, mas elas estão se transformando. Hoje a gente vê cursos de graduação que na minha época não existia. Exato. E hoje, como líder de gestão de pessoas, eu tenho que saber como é que eu aproveito essa geração que está trazendo um novo mindset, um novo olhar, como é que a gente traz isso para a companhia. E dentro da organização, a gente tem falado muito de uma cultura de aprendizado contínuo. E essas pessoas que estão se formando, estão querendo utilizar cada vez mais da tecnologia, do uso, da formação, para se preparar para esse futuro, cada vez mais a gente precisa ter aquela mentalidade de crescimento, a mentalidade aberta, porque você aprende a todo momento. E é uma questão de opção, você tem um leque de opções, desde Instagram, todas as mídias sociais, LinkedIn, Facebook, etc. TikTok, é uma questão de opção, você tem um leque de opções de ter esse aprendizado. Já foi aquela época que a gente sentava numa sala de aula, num treinamento, para aprender alguma coisa. Ainda existem os cursos, é óbvio que tem, mas cada vez mais a gente fala de modelos híbridos, modelos inovadores. Você está aqui no Brasil, pode fazer um curso lá de Harvard, de Yale, assistir uma palestra de um palestrante renomado, onde quer que você esteja. Para mim, meu ponto de vista é utilizar deste potencial que a tecnologia traz hoje é um diferencial. Então, se essa geração, essas pessoas estão crescendo agora, poder abordar essa tecnologia nesse sentido, eu acho que é primordial. Quando eu penso também que essa geração serão os líderes do futuro, eu não posso deixar de falar da liderança, eu como RH com gestão de pessoas, para mim é crucial. Quem vai trazer essa abordagem dentro da organização, para mim, é a liderança. E por mais que a gente tenha IA, inteligência artificial, tenha uma série de abordagens, o líder, para mim, ainda ele tem um papel muito importante centrado em pessoas. A tecnologia vai ajudar tomada de dados, insights, inovação, uma série, a lista é infinita, a lista. Mas tem um ponto ainda que, para mim, é o líder, que é a ética, tomar decisão com muita ética, olhar para as pessoas, o desenvolvimento, e tudo isso a tecnologia vai ajudar, mas tem um ponto centrado que complementa a tecnologia. Para mim, a liderança do futuro formada com esse equilíbrio, isso para mim vai ser chave. Se a gente conseguir encontrar o equilíbrio entre ética, formação, desenvolvimento de pessoas e tudo isso pautado em tecnologia, o sucesso é uma jornada. E talvez seja até garantido. O equilíbrio é interessante. E muito da reflexão que eu vejo das pessoas com medo do IA é um pouco perder o espaço, né? E aí eu fico pensando assim, como o soft skill vai ser importante, né, André? Porque é isso, assim, o gerir pessoas será o nosso diferencial, será o potencializar a inteligência artificial, será o engajar todo mundo no mesmo lugar. Então, o ser líder, ele vai se tornando cada vez mais fundamental do que eu via quando eu era HRBP, onde a gente falava assim, não, esse diretor ele é muito ruim na gestão, mas ele é muito bom no que ele faz. Hoje esse diretor não tem mais o mesmo espaço, porque o ser líder, o ser esse mobilizador, ele é tão mais importante do que o próprio IA, né? Exato, e a ética no uso dos dados, porque hoje a gente consegue Assim. um aprimoramento de informações que antes a gente não tinha. Então, como que a gente consegue utilizar esses dados de forma muito ética? Isso, para mim, vai ser bem importante. Até atualmente, acho que o poder da gestão, a liderança na frente dos dados, na tecnologia, para mim, vai ser ainda, continua sendo crucial dentro desse processo. Muito bem, André. Expectativas super atendidas. Muito obrigado pela generosidade, pela disponibilidade. Parabéns pelos trabalhos de vocês e seguimos em conexão, tá bom? Obrigada, Fernando. Um abraço grande. Até breve.